Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou aqui iniciando hoje uma série de vídeos, pequenos vídeos que nós queremos estar fazendo, compartilhando a palavra de Deus contigo. Eu sou o Raines, sou pastor da igreja New Hope, no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. É uma igreja que se localiza do lado do Horto Florestal. Você que é do estado do Acre e mora em Rio Branco, quiser fazer uma visita, você é muito bem-vindo a estar aqui conosco, para junto compartilharmos de Deus, bebermos de Deus, comermos de Deus, termos uma comunhão maravilhosa com Deus nesse lugar. Deus continue nos abençoando. Nós vamos iniciar hoje uma série de pequenos vídeos aqui, e divididos eles em partes. E nós queríamos iniciar hoje lendo no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o 14, diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois elas, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Eu queria iniciar dizendo para você uma história que eu acho muito interessante, sobre um homem que estava interessado em vender uma casa, e ele tinha um valor bem alto por essa casa. E muitas pessoas não estavam conseguindo comprar essa casa. E ele estava vendendo uma casa pelo valor de R$200 mil. E chegou um senhor perto dele e ele disse assim para o senhor: eu te vendo essa casa por R$50 mil. E ele disse: R$50 mil? R$50 mil eu te vendo essa casa. Ele disse: mas está muito barato. E ele levou até a esposa dele, a proposta do homem. E chegando lá, a sua esposa disse: mas R$50 mil é muito barato, vamos comprar. E foi até no banco, legalizou toda a documentação e ele comprou essa casa. Só que antes dele assinar os papéis, o dono da casa disse para ele assim: tem uma coisa aí. Antes de você assinar o papel, de fazermos o contrato, vem aqui que eu quero te mostrar algo. E o homem foi andando até a varanda da casa, e o dono da casa mostrou assim: está vendo aqui esse prego na porta? Esse prego é meu. Esse prego não pode ninguém mexer nele, não pode ninguém tocar nesse prego, não pode ninguém botar a mão nesse prego, não pode ninguém mover esse prego do lugar. E eu te vendo a casa, mas não pode tocar no prego. E ele olhou para a esposa olhou para ele, e eles pensaram assim: ora, mas o que tem um prego? E que mal pode fazer um prego? Qual o problema que um prego pode trazer para nós? Um prego na porta. Isso não é nada. Com toda a casa que nós vamos ser dono, com toda a casa que nós vamos administrar, só não vamos poder administrar o prego. Então assinaram o contrato, compraram a casa, passaram o dinheiro para o homem, e assim começaram a viver felizes. Passou algum tempo, a dona da casa começou a trabalhar no jardim da casa, deixar a varanda bonita, deixar a varanda agradável, plantou algumas flores, pendurou algumas flores. O homem fez uma limpeza bonita na frente da casa, pintaram a varanda, pintaram a porta, mas só não tocaram no prego. E deixaram aquele ambiente lindo, maravilhoso de se viver, um lugar em que dava para chamar de lar. Passaram-se 2 meses, apareceu aquele homem que tinha vendido a casa. Esse homem apareceu com um saco, e dentro desse saco que esse homem apareceu, olhando para eles, tinha um cachorro morto dentro desse saco. E eles viram aquilo, o cachorro morto dentro do saco, na mão daquele homem, e o homem indo em direção à varanda deles, e eles se perguntaram: aonde que ele vai com esse cachorro morto? E esse homem, com esse saco, sem falar nada, mudo, calado, entrou, subiu na varanda e pendurou esse saco naquele prego. E foi embora sem falar nada. 2 dias depois, estava insuportável ficar na varanda. Estava insuportável sentir qualquer cheiro diferente, a não fosse o cheiro da carniça que estava naquela varanda. E aquele cachorro morto fedia muito, muito. E aquela mulher ficou muito triste, ficou muito mal com o seu marido. Começou uma discussão com o seu marido, que era para tirar aquele cachorro morto da varanda dela, que era para tirar aquele animal de lá. E
aquele homem disse: eu não posso tocar naquele saco, eu não posso tocar naquele prego, eu não posso mexer naquele lugar, não posso. Passaram-se 3 dias, aquele homem foi lá e retirou aquele saco com aquele cachorro. Só que ele trouxe outro saco com mais 2 cachorros mortos dentro do saco e pendurou também naquele prego. E aquela mulher então começou a ficar muito indignada, aquele dono da casa também muito indignado. E passaram-se 5 dias, já estava insuportável de vir na varanda, dos parentes, amigos chegar até a varanda, o cheiro horrível, a carniça horrível, estava entrando por debaixo da porta, pela janela, ao ponto já da dona da casa falar para o seu marido: não dá mais para a gente viver nesse lugar, nós vamos ter que sair daqui. E chamaram aquele homem e foram embora daquela casa, e deixaram a casa, e aquele homem foi, tirou aquele prego, aquela carniça do prego, e botou a placa de vende-se novamente na casa. Essa ilustração, ela fala muito no meu coração, com relação a coisas que a gente deixa ainda na nossa vida, há coisas que a gente deixa ainda na nossa vida, e a gente às vezes acha insignificante, tal coisas que cometemos, tal coisas que fazemos, e achamos que essas coisas não vai dar nenhum efeito, ao contrário daquilo que nós temos buscado do céu. Sabe, no céu existe uma cultura no céu, e nós aqui na terra, como brasileiros, nós temos uma cultura. A nossa cultura aqui no Brasil, você já sabe, é uma cultura só nossa, é um jeitinho só nosso, é uma forma só nossa, é uma maneira só nossa. Somos nós, brasileiros, somos chamados de brasileiros por causa da nossa cultura, do nosso português que é falado, da nossa forma de comer, da comida que comemos, do tipo de roupa que vestimos. Por isso nos chamam de brasileiro. Não nos chamam de brasileiro só em olhar o nosso rosto, não, mas em olhar a nossa forma e maneira de viver. Sabe, no céu tem uma cultura também, no céu tem uma forma de viver, no céu tem uma maneira de viver. E eu quero te dizer que na cultura do céu nós não podemos deixar nada, nem apenas um prego, porque um prego apenas pode ser suficiente para Satanás trazer algo para nossas vidas que venha começar a atrapalhar as nossas vidas, e a gente não conseguir mais desenvolver como Deus quer que nós venhamos a desenvolver. Eu não sei o que é que tem na sua vida que tem atrapalhado e tem deixado você um pouco apático espiritualmente, ou não consegue ter grandes experiências com Deus, ou vive caindo na mesma coisa, e vive como menino. Aqui o texto que o livro de Hebreus traz para a gente, eu não vou dizer para você que foi Paulo que fala isso para a gente, que nós não sabemos se foi Paulo. Se nós formos na história, Orígenes viveu no século I, no século II, e ele disse: de uma coisa eu sei, só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Então eu não posso dizer para você que foi Paulo, mas o autor aqui de Hebreus, ele fala algo muito importante para a gente. Ele diz: alguns de vocês ainda estão como meninos, como criança, como bebê na fé. Já nasceu de novo, é uma nova criatura, já tem o selo do céu, já conhece Jesus, já conhece a cultura do céu, mas vive caindo. Um bebê, ele vive caindo, ele vai engatinhando, ele cai, ou ele começa a andar segurando nas coisas e não consegue tirar a mão do lugar nenhum. Quando o pai ou a mãe tira a mão dele do lugar em que ele está caminhando, ele cai, ou ele tem medo de cair, ou ele começa a cair andando assim, passinho, e pega e cai. O bebê anda, o bebê ele já até fala, o bebê é uma pessoa, é um ser humano, mas não é um adulto que consegue correr, que consegue pular, consegue falar todas as coisas, porque ele passou por toda a etapa da vida dele. Toda a etapa ele passou e hoje é um adulto. E o autor aqui diz assim: olha, tem algumas coisas que eu gostaria de escrever para vocês, tem algumas coisas que eu gostaria de falar acerca da salvação, do céu para vocês, mas ainda não dá, porque vocês ainda são bebê. Vocês ainda são muito novos, vocês ainda preferem continuar com o leitinho, e só com o leitinho não dá, vocês têm que crescer, vocês têm que ter novas experiências com Deus, novas experiências com as coisas do céu. Sabe, o pecado é algo assim que nos maltrata muito, porque o pecado ele tem muito a ver com a nossa natureza caída, e nós temos 2 naturezas em nós. Nós temos a natureza caída e a natureza do céu, ou seja, a natureza adâmica e a natureza de Jesus, de Cristo em nós. Sabe, todos os dias pela manhã, quando eu despertamos, nós temos que tomar uma decisão. Qual é a natureza que eu vou deixar reinar na minha vida hoje?
Antes de você botar o pé no chão, você deve se perguntar: qual é a natureza que eu vou deixar reinar na minha vida hoje? A minha natureza caída ou a natureza de Jesus Cristo em mim? O que eu vou deixar comandar a minha vida nos dias de hoje, no momento de agora? Qual é a cultura que vai comandar a minha vida hoje? A cultura minha ou a cultura do céu? Sabe, o pecado, ele é algo assim que tem feito muito mal para nós, muito mal, porque o pecado, ele suja, ele mancha a nossa santidade. E a santidade, a palavra santidade nada mais é do que separado, sermos separados para algo. E nós fomos separados para viver a cultura do céu, para viver o que é o céu. Nós fomos separados para viver na verdade, não viver na mentira. Fomos separados para viver no amor, não no ódio. Fomos separados para pregar e para viver a palavra perdão, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Deus nos chamou para nós semearmos isso na terra. E essas sementes virarem, crescerem, serem grandes plantações na terra. E as pessoas poderem comer e beber e saber o que é uma pessoa longânima, o que é uma pessoa benigna, o que é uma pessoa bondosa, o que é uma pessoa amorosa. É muito interessante e é muito forte o que Jesus disse para Pedro uma vez andando na areia. Jesus uma vez andando na areia da praia, assim que Jesus ressuscitou, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor. E Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E na terceira vez Pedro pôde entender o que Jesus estava perguntando para ele. Pedro, não é esse tipo de amor que eu quero que você está falando comigo. Eu quero um outro amor, Pedro. Pedro, eu quero aquele amor de sacrifício, aquele amor de entrega, aquele amor de que você reconheça o quanto você precisa de mim, aquele amor que você reconheça em que você precisa viver a cultura do céu, em que você precisa me amar como eu tenho amado você e desfrutar daquilo que eu tenho trago para a sua vida. Sabe? Eu quero falar para você que Deus, ele quer que você cresça. Ao ouvir essa pequena mensagem, eu quero dizer para você: Deus, ele quer que você cresça. Deus não quer que você continue se rastejando pelo chão como um bebê. Essa fase tem que passar da sua vida. Deus não quer que você fique engatinhando pelo chão como um bebê. Essa fase tem que passar da nossa vida. Deus não quer que você fique caindo e levantando, caindo e levantando. Essa fase tem que passar da nossa vida. Deus não quer que você ande segurando em coisas como se fossem amuletos. Deus não quer que você fique segurando em coisas, se agarrando em coisas, pegando coisas, como se fossem amuletos para você poder viver, para você poder caminhar. Deus não quer que você fique correndo de um lugar ao outro, passando de um canto para o outro e buscando amuleto daqui, amuleto dali, amuleto de lá, como se fosse uma criança andando, segurando em tudo para não cair. Ou precisa de uma cadeira para ir empurrando essa cadeira, e se tirarem essa cadeira da sua mão, você fica desesperado, você fica desesperada, porque eu vou cair. Ou você precisa de um pedaço de pau, ou você precisa de um carrinho, ou precisa de algo, você não precisa de nada mais como amuletos para você andar. Você precisa de Jesus. Você precisa, pela manhã, quando você for despertar, antes de botar o pé no chão, escolher qual natureza vai agir na sua vida, se é a natureza adâmica ou se é a natureza de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a deixar a natureza de Jesus fluir na tua vida, fluir em você, dirigir a sua vida, dirigir você. No próxima palavra, no próximo bloco, no próximo episódio, na próxima vez que nós vamos estar juntos, eu quero dar continuidade a essa mensagem, dar continuidade a essa palavra, e fique conosco, continue aí nos assistindo, e que Deus possa abençoar você, e que essa palavra venha ter verdadeiramente fazer efeito na sua vida e falar no seu coração. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.